Agora, meu querido Bruno Andrade, você que sempre tem informação em cima do lance, quer dizer que está rolando reunião neste momento pelo Richard Rios? O Palmeiras está negociando a contratação do jogador do Guarani. PVC, sei que tem informações também sobre isso. Exatamente isso. A informação que eu tinha ontem à noite, confirmada pela manhã, é que a reunião seria agora no horário do almoço do Brasil. E como eu disparei mais mensagens para potenciais pessoas que estariam participando dessa reunião, e por enquanto ninguém respondeu, é sinal claro que a reunião está de fato acontecendo. Para contextualizar e explicar um pouco mais sobre o Richard Rios, um nome que nós trouxemos aqui na semana passada, depois das dificuldades que o Palmeiras encontrou ou tem encontrado para contratar um volante, depois do Alan, o Atlético Mineiro ter dificultado e praticamente rejeitado qualquer tipo de ideia de negociar dentro do mercado interno. O Palmeiras, através também do Abel Ferreira, um nome avaliado e indicado pelo Abel Ferreira, foi atrás do Richard ainda na semana passada e desde o primeiro minuto, desde a primeira consulta, ouviu que o Guarani não venderia por menos de 12 milhões de reais. O jogador tem contrato somente até o fim do ano. Ontem, o Palmeiras voltou a se reunir de forma mais concreta, de forma mais clara, para avançar com a contratação do Richard Rios. Insistiu bastante, colocou um valor em cima da mesa. Eu não tive acesso ao valor, mas o que me passaram e o PVC também depois corrobora essa informação, tem mais detalhes, que é um valor abaixo, muito abaixo, inclusive, dos 12 milhões de reais, mas que não seria pela totalidade dos direitos econômicos do jogador. O PVC mais cedo tem informação e partilhou com a gente no grupo, vai falar logo mais. Seria, segundo o PVC, por 50% dos direitos. A gente não tem aqui ainda a definição do valor, mas a informação que eu tenho é um valor muito abaixo dos 12 milhões de reais, mas que o Palmeiras e os representantes do jogador acreditam que ainda assim é um bom valor. Porque o Richard Rios, a partir do meio do ano, pode assinar pré-contrato com quem bem entender e ir embora, e o Guarani nada a receber do ponto de vista financeiro. Então, o Palmeiras deixou muito claro que a proposta era essa. Ontem, o Guarani, para não falar que rejeitou, disse que não se mostrou interessado, mas que hoje, numa reunião interna, o Guarani discutiria a possibilidade de ou aceitar esse valor do Palmeiras, ou pelo menos pedir um pouco mais em relação àquilo que o Palmeiras tem oferecido. Claro que o Richard Rios quer o Palmeiras, é uma negociação muito simples entre Palmeiras e Richard Rios. A grande questão aqui é a intransigência e a dificuldade, os obstáculos que o Guarani tem colocado. A reunião agora, no horário do almoço, tem tudo para definir o futuro do Richard Rios. Se vai aceitar a proposta do Palmeiras ou vai encerrar de vez essas negociações. O Palmeiras mostra confiança, prega cautela ao mesmo tempo, porque ontem surgiram várias informações de vários lados que o negócio estava fechado ou muito bem encaminhado. O que eu ouvi, sem querer comprometer ou contestar informações de colegas de imprensa, a minha informação é que ontem o cenário era mais negativo do que positivo, mas que tudo dependeria dessa reunião que está acontecendo agora no Guarani. Você sabe que assim, nas nossas apurações, às vezes você faz a pergunta errada, né? Porque então eu fiz a pergunta errada de manhã, porque eu fiz a pergunta em euros e eu perguntei em torno de 2,5 milhões de euros. E a resposta foi bem menos do que 2,5 milhões de euros. 12 milhões de reais, que é a conta que o Bruno Andrade está fazendo, que é a conta certa, pela cotação de hoje, são 2 milhões de euros. A informação confirmada é de que o Palmeiras ofereceu bem menos de 2,5 milhões de euros, o que vai ao encontro do que o Bruno Andrade está dizendo. E eu diria, nesse momento, menos de 2 milhões de euros. Aí eu estou partindo da resposta certa para a minha pergunta que foi errada. Menos de 2 milhões de euros por mais de 50%. Então, o Palmeiras está comprando 55%, talvez 60%, por menos do que esses 12 milhões de reais. Bem menos que esses 2 milhões de reais. Então, seria... Bom aqui, fazendo uma ilação. A discussão é exatamente nesse ponto. Quanto se paga com qual porcentagem? Então, o Guarani não vai aceitar 6 milhões de reais por 60% do contrato. Talvez aceite 6 milhões de reais por 50% do contrato. Também parece difícil, que vai ao encontro do que o Bruno está dizendo. Por quê? Porque o Flamengo tem 25%. E o Flamengo não vai vender. A informação que eu tenho é que o Flamengo não vai vender. A negociação é direta entre Palmeiras e Guarani pelos 75%. Aí a conta pode bater. O Palmeiras pode comprar 20, comprar 50, mantém 25 com o Guarani, porque vai valorizar um jogador de apenas 22 anos, que depois pode ser vendido para fora.
o Flamengo fica com 25. Então, 50 Palmeiras, 25 Guarani e 25 Flamengo. Essa é uma conta nossa na teoria. Não significa que será essa a divisão. O Palmeiras até pode querer comprar 60, ou 65, 40. Ou 70, ou 40 que seja. Mas a informação... Mas não, pelo que eu e o PVC que temos apurado, é de 50 para cima. Acho improvável o Palmeiras comprar menos de 50% dos direitos do jogador. Então, assim, qual o valor? Em torno de 6 milhões de reais para ter um pouco mais de 60%, digamos. 60% por 7 milhões de reais. Aproximadamente aqui está essa conta e o Guarani vai achar pouco para vender um pedaço do jogador. E então, entender, nesse momento, é entender como é que vai ser isso. E a outra pergunta é a seguinte: por que o Palmeiras, que todo mundo tem dito que o Palmeiras é um dos clubes mais ricos do Brasil, regateia tanto na hora de fazer a compra? Porque o Palmeiras tem uma dívida de aproximadamente hoje 430, 450 milhões de reais, para uma receita que foi de 750 milhões de reais no ano passado, aproximadamente. Essa conta ela é estável, mas o Palmeiras nunca considerou a sua situação econômica absolutamente tranquila. O Palmeiras não se considera um clube rico, o Palmeiras se considera um clube com uma situação administrada. Então, o Palmeiras não quer gastar dinheiro, porque as pessoas acham que está sobrando dinheiro no Palmeiras, e o Palmeiras responde que não tem dinheiro sobrando. E aí você chega num ponto em que você queria o Andrei e não conseguiu a contratação, e porque a questão do tempo de contrato e de quantos jogos ele faria no Palmeiras, e agora do Richard Rios, que é um jogador que não era a prioridade, passa a ser a segunda ou terceira opção para o mercado dos volantes, e ele para ser comprado, tem que ser nessas condições em que se discute qual valor por qual porcentagem. E PVC, mesmo que o Palmeiras nadasse em dinheiro, tivesse a vida financeira totalmente estável, tá para nascer o clube, independentemente de ser brasileiro, sul-americano ou europeu, que pague exatamente aquilo que um clube pede para um jogador que vai assinar pré-contrato com quem bem entender daqui 2-3 meses. Ou seja, claro que uma primeira visão, o palmeirense, o torcedor, que por enquanto não recebeu nenhum reforço, está incomodado com isso, quando olha, como assim? O Palmeiras, da Leila, da Crefisa, o Palmeiras que ganhou tudo nos últimos anos, não vai desgastar 12 milhões de reais para um jogador? 12 milhões de reais, mas tem que perceber o contexto. Faz total sentido o Palmeiras, se fosse o Corinthians, o Flamengo, o Atlético Mineiro, tentar reduzir o preço do jogador, que daqui 2-3 meses o Palmeiras pode falar, então, vocês não querem vender por 12 milhões de reais? Tudo bem, daqui 2 meses eu assino um pré-contrato com ele de graça e vocês não recebem nada. Ou seja, faz total sentido, para além da questão do olhar financeiro do Palmeiras, a realidade em relação ao tempo de contrato que o Richard Rios